Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui, desde já, louvar a Deus pela pastora Penha, pela confiança que ela tem de poder me confiar no púlpito, o altar e o microfone da igreja para o Senhor Jesus Cristo, concedeu ela para ser pastora aqui nessa cidade. Amém. E uma vez eu estendendo a ela agradecimento, estende toda a igreja, né? Amém, Jesus. João Paulo, muito obrigado, tá? Você tem nos proporcionado momentos de alegria aqui nesses dias e louvo a Deus nesse dia. Louvo a Deus pela sua vida, tá? Amém. Tem cuidado muito bem da gente. Diz que a igreja é a cara do pastor, ou da pastora, né? Então, se eu estou sendo bem recebido pelo obreiro, é porque certamente a pastora tem ensinado isso para os obreiros. Amém. Amém. Hoje eu estive ali no salão do nosso irmão pastor Mané. Pensa de Deus, eu sou minogento, meu cabelo é meio sarará, mas pensa num mineiro que é enjoado com questão de cabelo. Primeiramente, não é qualquer um que coloca a mão na minha cabeça para cortar o meu cabelo. Segundo, eu fico bravo e vou embora para casa frustrado quando alguém corta o meu cabelo, que eu estou pagando e ainda corta mal. Mas o pastor Manuel passou no teste. Amém. Já está conhecido por mais de 3.500 pessoas só no meu Facebook. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero. Não tem não. Vai ter no nome de Jesus. Por enquanto ele só está prestando serviço a um salão, mas Jesus vai dar. Né? Amém. Amém. Aleluia. Amém. Depois já passa o endereço porque vai virar seu cliente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem salão também, Mas corta cabelo lá, é assim, uma Eu pessoa. mesmo corto o dia. O dia que Amém. o senhor cortar com o pastor Manuel, certamente o senhor não vai querer cortar. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos? Amém. Irmãos, ó, eu trago um abraço da minha igreja, trago um abraço do meu pastor, congrego ali na Igreja Assembleia de Deus Missão, na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais, indo ali no Brasil, em especial em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, visite a vossa irmã nos dias de terça, de quinta e de domingo, amém? Amém. Tem algum mineiro aqui? A não ser eu sabia que eu não estava só. Se você quiser pegar um mineiro, joga o queijo. Glórias a Jesus. Capítulo 2 do livro Êxodo, por gentileza. Capítulo 2 do livro Êxodo. Trago um abraço da minha esposa, a igreja que aqui está estabelecida. Estive conversando com ela horas antes e ela pediu-me que eu transmitisse um abraço a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. É o segundo livro da Bíblia. Ajuda. Eu vou esperar porque Jesus é paciente. Amém. Glórias a Deus. Amém? 2, né? 2. Vamos para o 1. Capítulo 1. E depois iremos para o capítulo 2. Amém. Amém? Amém. Eu queria pedir, por gentileza, só que virasse uma caixa dessa para mim. Porque eu preciso de retorno aqui. Aí, isso. Glória a Deus. Tá bom. Então, versículo 18 do capítulo 1. O rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou. Vamos ler o 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamava Sifra e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, mate-o. Se for menina, deixa viver. Olha aqui para mim. Repita assim: se for menino, mata.
Se for menino, mata. Se for mulher, deixa viver. Se for mulher, deixa viver. 30% da igreja disse, 70% não, mas vamos que vamos. Versículo de número 22 do capítulo 1. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Repita de novo: se for menino, mata. Se for menino, mata. Se for mulher, deixa viver. Se for mulher, deixa viver. Capítulo 2, versículo de número 1. E foi-se um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito e formoso, e que não podia, e vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses, e quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com pinche de betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. E a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe haveria de acontecer. A filha de Faraó desceu no Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhar. Ao abrir-se, viu um bebê chorando. Repita comigo: o menino chorava. O menino chorava. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vou chamar uma mulher dos hebreus para amamentar-se e criar um menino? Quero. Respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino, e todos digam amém. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Queridos, confesso que estava com outra bala na agulha. Estava de plano de pregar um outro sermão, mas Jesus mudou o curso do rio. Amém. E a mensagem que eu preparei para pregar aqui hoje, se eu quiser, eu vou pregar em outra igreja, porque aqui eu vou pregar o que Jesus quer que eu pregue. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos aqueles que são leitores assíduos da palavra do Senhor nosso Deus conhecem muito bem a história, a saber, de Abraão, o nosso patriarca da fé. Este homem teve um chamado divino, aonde Deus chamou ele e o encontrou na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e chamou ele de forma que aonde ele passasse, o nome do Senhor viesse a ser conhecido. Abraão estava debaixo da promessa de Deus. O Senhor nosso Deus havia prosperado ele de uma forma poderosa e extraordinária. Ele era um homem munido de muitos bens, de muitas possessões, e ele estava agora com a sua pele marcada pelo tempo, seus cabelos embranquecidos. E certa feita, parece que eu vejo Abraão olhando para todas as suas possessões, e ele entendeu que ele era um rico pobre. Por que rico pobre, pregador? Porque a maior riqueza de Abraão não consistia em todos os seus bens, não consistia em todos os seus servos que lhe serviam, não consistia em todo o seu patrimônio que ele conquistou durante toda uma vida. A maior riqueza que um homem pode ter está lá em Salmos de número 127, versículo de número 3. São os nossos filhos. A Bíblia diz que os nossos filhos é a maior riqueza que Deus deixou para nós. Abraão era um homem rico e pobre, de maré. E ele entendeu que ele não tinha ninguém que pudesse dar seguimento à sua linhagem, a não ser o seu servo Eliezer da Damasceno. Certa feita ele indagou a Deus e questionou a Deus. O texto vem nos dizendo que Deus fez uma promessa para Abraão, que lhe daria o filho. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio seus 12 filhos, a saber, Judá, Efraim, Zebulão, Naphtali, Dan, Aser, e assim sucessivamente. O texto sagrado diz que o nosso patriarca da fé, Jacó,
Ele tinha um filho e era a corda do seu coração, porque era o filho de sua matriz e os outros eram da filial, a saber, José. Quem nunca ouviu falar da história de José? Recentemente a TV Record lançou uma minissérie conhecida como José do Egito. E esse jovem tem um sonho de Deus e ele decide compartilhar os seus sonhos com o seu pai e os seus irmãos. E aqui está o problema e o grande mentor, o grande responsável da perseguição na casa de Jacó contra a vida de José. O grande problema não foi José ter sonhado o sonho, foi de ter contado o sonho para quem não sonhava os seus sonhos. E eu acredito que esse é o grande problema de muitas pessoas que estão inseridas dentro da igreja. Eles têm sonhos, mas acabam relatando seus sonhos para pessoas que não sonham sonhos. E aqui é um grande problema, porque tem pessoas que não sabem e nunca provou de um sucesso, e por saber que você pode provar ou está provando, eles querem te inibir, eles querem neutralizar você. O texto diz que agora seus irmãos arquitetam contra ele um plano diabólico para poderem ceifar a vida. Mas ele estava debaixo da promessa, e ainda que o inimigo invista contra a vida daqueles que deu a promessa, o Deus da promessa, que fez a promessa, é fiel para dar respaldo e garantir a vitória. O texto vem nos dizendo que José foi lançado dentro de uma cova pelos seus irmãos e foi vendido para uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade em direção ao Egito, que era a maior potência mundial daqueles dias. Ele foi vendido para o chefe da guarda do Egito, ou de Faraó, a saber, Potifar. E Potifar agora incumbe a ele algumas responsabilidades. O texto diz que aonde ele colocava a mão, Deus fazia-o prosperar. O texto vem nos dizer que esse jovem agora foi perseguido, caluniado, difamado, a ponto de ser lançado dentro de um cárcere, e ficou ali aproximadamente 13 a 14 anos. Ele permaneceu preso injustamente. Faraó teve um sonho, e todos os videntes daqueles dias, todos os magos, todos os encantadores do Egito, não tiveram capacidade suficiente para poder decifrar o sonho de Faraó. Alguém fez missão de José a Faraó. José vai lá, decifra os sonhos de Faraó, e Faraó agora o eleva a um posto de destaque diante da nação egípcia, a saber, a maior potência mundial daqueles dias. José agora é governador. Houve uma grande fome no Egito, e agora Deus cria uma situação de forma que Jacó e os seus filhos viessem ao encontro de José ali no Egito. Eu quero já te pedir permissão nessa noite para ser profeta na tua vida e profetizar debaixo da graça, debaixo da unção de Deus. Eu quero profetizar que o meu Deus, que é o seu Deus, e que é o Deus dessa igreja, em que cuja presença nós estamos, Ele vai criar uma situação para poder lhe honrar, de forma que o nome dele será glorificado através da vida. O texto vem nos dizendo que adentraram no Egito uma totalidade de aproximadamente 74 pessoas. Agora, o tempo passa, Faraó parte para a eternidade, José veio a falecer, Jacó veio a falecer, os seus filhos que adentraram com ele veio a falecer. Mas no capítulo de número 1 do livro do Êxodo, a Bíblia vem nos dizendo que o povo que adentrou com Jacó prosperaram, cresceram, procriaram, multiplicaram de maneira que a terra se encheu. Do capítulo 50 do livro do Gênesis até o capítulo 1 do livro do Êxodo, aproximadamente 320 anos se passaram. Preste bem atenção aqui. O texto diz que agora este povo crescia em massa dentro da maior potência mundial. E agora Faraó, certa feita, olhando para aquele povo e temendo que aquele povo que se rebelasse contra ele, fizesse aliança com as nações circunvizinhas e tomasse o seu trono, o texto vem nos dizendo que ele começou a afligir o povo de Deus, começou a perseguir o povo de Deus.
Eu gosto sempre de dizer e afirmar que dura coisa é se levantar contra a igreja do Deus vivo. É verdade. Dura coisa é perseguir, recalcitar contra a igreja do Senhor. Por quê, pregador? Porque a igreja de Jesus ela é igual pandeiro. Quanto mais bate nela, aí é que ela faz festa na presença do Senhor. A Bíblia nos afirma que o povo estava sendo massacrado, humilhado, destruído, desmoralizado pelo maior monarca ou pelo monarca da maior nação. E justamente aqui é que eu quero começar a pregar a mensagem que o Senhor Deus colocou em meu coração. O historiador Flávio José, um historiador judeu, filho de sacerdote, contemporâneo do apóstolo Paulo, ele dedicou toda a sua vida a estudar acerca dos personagens bíblicos, e agora Flávio José narra uma história que é digna de ser contada aqui nessa noite. Amém. Joséfo diz que justamente aqui, quando o povo de Deus estava sendo perseguido e massacrado, se levantou um escriba das coisas santas. Quem era o escriba das coisas santas? O escriba das coisas santas, ele era tido como profeta no meio da nação egípcia. A sua palavra era de muita valia, de muito respeito. E Joséfo diz que certa feita, Faraó estava sentado no seu trono, e com ele estavam todos os seus ministros, estava toda a sua corte, e se apresenta a ele o escriba das coisas santas, o profeta egípcio. E o profeta egípcio pede permissão com a palavra a Faraó, e a sua palavra, a permissão foi concedida. E ele agora revela algo para Faraó, dizendo: Faraó, olha, sabe este povo aí que você está perseguindo, que você está maltratando, que você está afligindo, que você está humilhando? Glória a Deus. No meio desse povo Glória haverá de nascer uma criança. a Deus. Essa criança vai crescer, ele vai humilhar a nossa nação, vai humilhar o nosso povo, vai aumentar a glória do povo dele, e o nome dele será imortalizado na face da terra. O primeiro versículo que nós lemos aqui nos afirma a Bíblia Sagrada que Faraó, temendo a profecia do profeta egípcio, ele chama as chefes da maternidade hebraica, uma por nome de Zifrá e o outro por nome de Puá, e ordenou a elas que todas as vezes que as mulheres hebreias fossem dar à luz, de forma que elas fossem realizar o parto, se porventura nascesse uma criança do sexo feminino, que deixasse viver, mas se porventura fosse uma criança do sexo masculino, que matasse essa criança. A Bíblia diz, ou a Bíblia vem nos afirmando, que essas mulheres, elas temendo Deus dos hebreus, passaram por cima da ordem de Faraó. Passar por cima da ordem de Faraó. Neste período aqui, era como se você colocasse a sua cabeça a prêmio, como se você assinasse o seu próprio decreto de morte. E o texto vem nos dizendo que isso foi revelado a Faraó, que as mulheres não estavam obedecendo às suas ordens. Ele chama estas mulheres e agora indaga a elas acerca da desobediência. O texto e o segundo versículo que nós lemos, que foi o versículo de número 22, vem nos afirmando a Bíblia Sagrada que ele agora chama o seu povo e ordena a este povo que entrasse lá na aldeia onde o povo de Deus residia, e que se porventura, chegando lá, encontrasse uma mulher hebreia amamentando uma criança do sexo feminino, que deixasse viver, mas se porventura fosse homem, se fosse cabra macho, matasse, que lançasse dentro do rio Nilo. Esse povo aqui não era a população egípcia, esse povo aqui, e segundo a história bíblica ou contexto histórico, eram chefes da guarda do seu exército. Ele chama o seu comandante e ordena o seu comandante que ordenasse os soldados que fosse lá na favela, que fosse lá na aldeia onde o povo de Deus residia, e se porventura encontrasse crianças desse tipo, cujo já foi até dito aqui nessa noite, que lançasse dentro do rio Nilo. Preste bem atenção aqui. A mente humana, minha irmã, ela é dividida em duas partes.
A primeira parte da mente humana é a parte da memória e compete à memória arquivar as informações. A segunda parte da mente humana é a parte da imaginação e compete à imaginação criar imagens. Eu quero lhes convidar nessa noite a usar a segunda parte de sua massa encefálica, a saber, a sua imaginação. Vem comigo, entra comigo na máquina do tempo e vamos retroceder a milhares de anos atrás e tentar vivenciar o que o povo de Deus estava vivenciando aqui. Ter filhos nesse tempo aqui era questão de status, porque o povo de Deus seguia aquilo que foi ordenado por Deus, a ordem dizendo: povoai a terra, multiplicai. Então, ter filhos era questão de status. Se no dia de hoje você quer ter certeza se uma pessoa é bem sucedida financeiramente falando, basta você olhar para a casa onde ela reside, para o carro que está estacionado em sua garagem, pela sua indumentária, pelo perfume a qual ele usa, o restaurante onde ele ou ela tem o hábito de almoçar e jantar, aonde os lugares aonde ela frequenta, qual a sua formação acadêmica, e logo você vai ter uma certeza ou uma plena convicção que esta pessoa é bem sucedida financeiramente falando. Só que nesses dias aqui não bastava ter carruagens egípcias, não bastava ter cavalos egípcios, não bastava ter muito ouro, não bastava ter muita prata. Se você quisesse diagnosticar no meio do povo de Deus se alguém se destacava pela sua finança, pela sua riqueza, não bastava você olhar para os seus bens. Se você quisesse ter plena convicção do que é algo que é mais do que uma certeza, bastava você olhar em volta de sua mesa. Se porventura ele fosse pai de muitos filhos, logo você entenderia e chegaria a uma conclusão que ele era bem sucedido financeiramente falando. Preste bem atenção aqui. Agora, como eu disse aqui, ter filhos era questão de status. Parece que eu vejo agora a mulher engravidando e de repente ela dá uma notícia ao seu esposo, porque ela sente uma metamorfose no seu corpo, uma pequena transformação, e ela compartilha com seu esposo que ela estava grávida. Nesse período aqui não tinha uma máquina de ultrassonografia que era capaz de diagnosticar qual era o sexo da criança que estava no útero de sua mãe, que estava no ventre de sua mãe. A alegria tomava conta daquele lar. Cada mês que se passava, cada dia que se passava, cada semana que se passava, cada hora que se passava, aumentava-se mais a expectativa, aumentava mais a atenção. Por que, pregador? Porque quando eu falo de filho, eu falo de futuro. Quando eu falo de filhos, eu falo de projetos. Quando eu falo de filho, eu falo de riqueza. Quando eu falo de filho, eu falo de finanças. Eu falo de bem, eu falo de alegria, eu falo de prosperidade. Parece que eu vejo agora, essa mulher estava grávida. Cada vez que se passava, a sua barriga crescia e de repente ela dá à luz e agora está sentada numa cadeira na sala de sua casa, amamentando a criança, e de repente 3 homens truculentos, munidos de lança, de espada, invadem a casa, adentra a casa, arrebata a criança dos braços de sua mãe. O pai esboça um tipo de reação e de repente parece que eu vejo um soldado sacando de uma lança e dizendo: mas algum movimento brusco, eu mato não só a criança, mas você e todos de sua casa. Não havia mais nada a ser feito. O povo de Deus aqui estava atravessando um momento crucial de suas vidas, o ponto culminante de suas histórias. As mulheres entravam em depressão. Por que, pregador? Porque o texto sagrado vem nos afirmando que os filhos das mulheres hebreias estavam servindo de alimento para os crocodilos, para as feras famintas, para as leviatãs que moravam, que residiam dentro do rio Nilo. O povo estava à mercê do adversário, estava à mercê de Faraó e de todos os seus soldados. Preste bem atenção aqui. O primeiro versículo de número 2 vem nos afirmando a Bíblia Sagrada, que é justamente aqui, nesse cenário que eu vos apresento, um homem da tribo de Levi, por nome
Amram, ele coabitou com a sua esposa por nome de Joquebede. Nessas alturas do campeonato, ele já tinha um casal de filhos por nome de Miriam e o filho por nome de Arão. E agora, dessa história de amor, esta mulher veio a se engravidar. De repente ela sente uma transformação no seu corpo, uma metamorfose no seu corpo. Ela avisa ao seu esposo que ela estava grávida. E a alegria tomou conta de um lado, mas imediatamente a tristeza também tomou conta. Como eu disse aqui, não havia uma máquina de ultrassonografia que era capaz de diagnosticar qual era o sexo da criança que estava no ventre da sua mãe. A Bíblia não diz, mas isso aqui é mente de um pregador jovem. Parece que eu vejo todos os dias a nossa irmã Joquebede se curvando de joelho, apresentando a causa ao Deus de Abraão, pedindo a ele que não mandasse uma criança do sexo masculino no seu ventre, porque ela sabia que aquela criança, se porventura fosse menino, estava com seus dias de vida contados na face da terra. Cada dia que se passava, aumentava-se mais a tensão, aumentava mais as expectativas, aumentava mais a aflição daquela mulher. Parece que eu vejo a irmã Joquebede sentada na porta de sua casa, tecendo uma mantinha de lã de carneiro, e de repente a comadre fulana de tal indaga ela perguntando assim: comadre Joquebede, o que a senhora acha que vai ser essa criança que está no seu ventre? Parece que eu vejo Joquebede respondendo assim: esta criança será uma mulherzinha, será uma varolazinha e será parecida com a mamãe. Parece que eu vejo também Arão chegando depois de um dia árduo de trabalho lá da olaria. Ele ouve aquela conversa, imediatamente ele interrompe dizendo assim: alto lá, esta criança será um varãozinho e será parecido com o papai. Olha, as irmãs, parece que eu vejo agora essa mulher sentindo a dor de parto, as contrações, a sua bolsa se rompe e de repente o líquido amniótico começa a se esvaiar. O irmão Arão, ele manda a sua filha Miriam ir lá na casa da parteira fulana de tal, avisar a parteira que a comadre Joquebede estava prestes a dar à luz. Parece que eu vejo a parteira pegando seus apetrechos de trabalho e partindo em direção à casa. Chegando na casa, ela pede ao Arão que se retirasse do quarto e convida a nossa irmã Miriam para o auxiliar no trabalho de parto que seria realizado ali. Preste bem atenção, eu ouço uma mulher gemendo, eu ouço uma mulher gritando de dor. Dentro da cultura judaica, todas as vezes que nascesse pela segunda vez uma criança do sexo masculino em uma residência, era sinônimo da visita de Deus, era sinônimo da aprovação de Deus. Preste bem atenção, parece que eu vejo a parteira anunciando, dizendo assim: Deus acaba de visitar esta casa, porque nasceu hoje aqui um filho varão. A alegria tomou conta daquele lado, a alegria tomou conta daquela família, mas em fração de minutos eles se recordaram do edito de Faraó, e o texto vem nos dizendo que esta mulher teve o cuidado de ocultar, de esconder aquela criança por 3 meses em sua casa. O edito de Faraó dizia que se porventura a mãe não entregasse o seu filho, somente a criança, mas todos de sua casa deveriam ser mortos naquele dia. Por que estou falando isso aqui, pregador? Porque todas as vezes que eu mencionar a palavra filho aqui nessa noite, você tem que entender que o Deus que você serve está falando do teu sonho, está falando do teu futuro, está falando das suas expectativas, estão falando dos teus projetos. Eu não entendi, mas eu acredito que até o término desse culto você vai entender o porquê dessa noite aqui, o porquê que você atravessou o frio e os perigos que a cidade oferece para poder estar aqui nesta noite. Preste bem atenção, minhas irmãs, preste bem atenção aqui, meus irmãos. O texto vem nos dizendo que 3 meses se passaram, ela entendendo que não podia permanecer com aquela criança dentro de sua casa, porque não somente a criança, mas ela, o seu esposo e o seu casal de filhos por nome de Miriam e Arão corria risco de vida. E agora o texto que nós lemos aqui vem nos dizendo que esta mulher teve um
ideia. E qual foi, pregador? Ela confeccionou um cesto de junco que eu quero auto-titular nessa noite como barquinho. Por que barquinho? Ei, daqui a pouco você vai entender. O texto vem nos dizendo que ela betubou com cola. Ela tampou todas as frestas daquele barco. Parece que eu vejo ela pegando uma lã de carneiro, colocando dentro daquele cesto para poder proporcionar àquela criança algumas horas de conforto, alguns momentos de conforto. E ela, entendendo que não podia mais permanecer com aquela criança, parece que eu vejo ela, porque a Bíblia diz que ela parte em direção ao rio Nilo para poder depositar aquele barco com aquela criança ali. Ei, meus irmãos, eu saio da terra agora e vou para o céu. Eu saio do mundo invisível e vou para o mundo invisível nessa noite. Por quê, pregador? Porque Satanás, a saber, o adversário de sua alma e todos os seus demônios, são peritos em colocar um ponto final na nossa história, no nosso sonho, no nosso projeto e também no nosso futuro. A Bíblia não diz, mas ela me dá direito de pensar. Parece que eu vejo, irmão Paulo, os demônios fazendo festa. Se tem instrumentos musicais lá, parece que eu vejo eles pegando os instrumentos musicais e comemorando o fracasso de Joquebede, a derrota de Joquebede. Parece que eu vejo as lágrimas descendo na face do rosto daquela mulher, porque só sabe o que é perder um filho, é que já teve a infelicidade de perder um filho. Ela não havia perdido um filho, mas era como se estivesse perdendo, porque ela foi obrigada, mediante a lei de Faraó, a abrir mão dos seus sonhos. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Ela foi obrigada, por ironia do destino, a abrir mão do projeto, a abrir mão do futuro, a abrir mão de suas expectativas. Eu não sei de que forma foi que você chegou aqui, eu não sei qual é o problema que você está atravessando, qual é o dilema que você vivencia, eu não sei o que disseram para você, o que você ouviu durante esses dias, eu não sei qual é as vicissitudes ou os intempéries que você tem atravessado, eu não sei qual foi a peça que a vida pregou para você. Quem sabe, por ironia do destino, a vida lhe pregou peças e você foi obrigado a abrir mão de seus sonhos, de seus projetos e também do seu futuro e de suas expectativas. E quem sabe, por causa disso, os demônios estão fazendo festa, comemorando o seu fracasso, a sua derrota. Ei, quem sabe o diabo colocou um ponto final na sua história, e a saber de todos aqui, que na